Oi, turma! Na aula de hoje a gente vai dar sequência à aula anterior sobre fontes do direito internacional, mais especificamente falando agora sobre os tratados ou convenções internacionais. Na aula anterior, nós já fizemos uma parte introdutória sobre os tratados e agora a ideia é entender um pouco mais como é que funciona esse processo de elaboração de um tratado e também de incorporação desse tratado no nosso ordenamento jurídico interno, tá? Lembrando que o conceito de tratado, ele se encontra na Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de 1969. A gente tem essa convenção que vai regular o tema, e no que diz respeito a essa convenção, ela vai regular a elaboração de tratados entre estados especificamente, mas os tratados e convenções internacionais, eles podem ser firmados entre estados e organizações internacionais também. No que diz respeito aos tratados elaborados entre estados, o conceito que a Convenção de Viena traz é que um tratado ou convenção internacional, o nome ele independe. Na verdade, o que se tem que observar é se todos os requisitos eles estão ali presentes. Se trata de um acordo internacional concluído, e aí um dos requisitos é por escrito, né, entre estados, ou também pode ser entre estados e organizações internacionais, quer conste de um instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos conexos, né? Porque a gente pode ter o texto do tratado e também alguns outros protocolos anexos a esse tratado, qualquer que seja a sua denominação específica. Então, não importa qual é a denominação, tratado, acordo, convenção, mas se for um documento feito por escritos, firmado entre dois ou mais estados, que tenha como finalidade produzir efeitos jurídicos, a gente vai estar falando, então, de um tratado internacional. Sobre as etapas de formação de um tratado, a gente tem basicamente três etapas, tá? A primeira etapa seria a etapa de formação do texto do tratado, que é a etapa de negociação, adoção e autenticação desse tratado. Então, primeiro, se começa geralmente com uma nota diplomática ou a iniciativa de um Estado ou de uma missão diplomática de propor a discussão e a negociação de um tratado internacional. Nas organizações internacionais também isso acontece, mas geralmente numa organização internacional a negociação ela já se inicia com base em um texto previamente preparado. Pode acontecer, por exemplo, dentro de alguns órgãos específicos daquela organização internacional. Tá? Mas vamos pegar o exemplo dos estados, né? Então, um estado, ele tem a intenção de negociar um tratado internacional com um outro estado. Ele vai, por meio de nota diplomática, iniciar com esse estado a discussão sobre um possível tratado, um acordo internacional. Ou ele vai encaminhar, por exemplo, o ministro das Relações Exteriores para ir até aquele estado e iniciar a negociação de um tratado internacional. Então, quanto às negociações, que seria essa fase inicial, onde se começa, né, a pensar num tratado internacional, é a gênese dos tratados, a gente pode ter uma negociação que seja bilateral, tá? E a bilateral, então, seriam entre dois estados, ela vai ocorrer geralmente no território de uma das partes, né? Então, por exemplo, o Brasil, ele vai buscar estabelecer um acordo internacional com a África do Sul. Essa negociação vai ser feita no Brasil, então vem uma missão diplomática da África do Sul para o Brasil para se iniciar a negociação sobre esse acordo internacional, tá? Então, a partir dali se começa a negociar os termos daquele acordo. Ou ele pode ser feito através de uma negociação multilateral, né? Então,
vários estados se reúnem e pretendem elaborar um tratado internacional. Isso é muito comum de acontecer em conferências diplomáticas internacionais. Então, por exemplo, quando a gente teve a Rio+20, vários países eles vêm participar dessa conferência diplomática e a partir daí se negocia a elaboração de um tratado preocupado com as questões ambientais. Tá? Então, esses documentos que são multilaterais, geralmente eles acontecem em conferências, e essas conferências elas podem ser convocadas, então, por iniciativa dos estados ou até por iniciativa de alguma organização internacional. Tá? Então, assim, pessoal, no caso do direito internacional, não há nada, via de regra, que impeça um Estado de assumir obrigações internacionais e muito menos um Estado federado. Tá? Via de regra, quando a gente está pensando num Estado, a gente está pensando na União como um todo, mas o direito internacional ele também permite que sejam firmados tratados entre estados federados, por exemplo, e uma organização internacional, ou entre Estado federado e um outro Estado, ou entre Estados federados. Então, por exemplo, o Rio Grande do Sul quer firmar um tratado ou um acordo com a Argentina. Isso é permitido pelo direito das gentes, né? No caso do direito internacional, ele permite isso. Agora a gente tem que ver o que diz a Constituição de cada estado. Então vamos ver o que diz a Constituição brasileira no caso de autorizar ou não um estado federado a firmar, negociar um tratado internacional. Então, no caso brasileiro, a nossa Constituição Federal de 1988, no artigo 52, inciso 5º, ele vai autorizar a União, os estados e o Distrito Federal, os territórios e os municípios a realizarem operações externas de natureza financeira, desde que autorizados pelo Senado Federal. Então, o que isso significa? Que, por exemplo, o Rio Grande do Sul, ele pode negociar com um organismo internacional, como o FMI ou o Banco Mundial, um acordo internacional para quitar as dívidas do Estado. Tá? Então, no que diz respeito a operações de natureza financeira, os Estados eles podem sim negociar com organizações internacionais, claro que desde que autorizados pelo Senado Federal. Fora isso, não é possível estados federados ou município negociar um tratado internacional. Tá? Quem tem essa competência no âmbito interno é a União na figura do presidente da República. Então, cabe ao presidente da República celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos ao referendo do Congresso Nacional, que é o que a gente vai ver depois, tá? Então, o presidente, enquanto chefe de Estado, chefe de governo, ele pode negociar e celebrar um tratado internacional que depois isso vai ter que ser referendado pelo Congresso Nacional. Começando a falar sobre o processo de elaboração de um tratado internacional, a gente tem que primeiro discutir a questão de quem tem capacidade para poder firmar um tratado internacional, uma convenção internacional. E as partes que têm esse poder, essa capacidade, são aquelas que têm representatividade no exterior. Então, a gente vai ter como agentes capazes de firmar um tratado internacional o chefe de Estado, o chefe de governo, que aí são representatividades exteriores originárias e ampla. Então, eles podem negociar tratados internacionais, aderir a tratados internacionais, celebrar tratados internacionais, sem precisar necessariamente de uma autorização prévia. O que a gente vai ver depois é que para ratificar o tratado, sim, precisa passar pela autorização do Congresso Nacional, no caso brasileiro, tá? Mas para negociar um tratado, a princípio, o chefe de Estado e o chefe de governo, eles não precisam de nenhuma autorização, certo? Por que eu tô falando chefe de Estado e chefe de governo? Porque em alguns países o chefe de Estado e o chefe de governo, eles são figuras diferentes,
tá? O chefe de Estado é aquela pessoa que acumula uma função mais cerimonial, de porta-voz do seu país no exterior. E o chefe de governo, ele é aquela pessoa que sim lidera o poder executivo e molda as políticas e leis dentro do Estado, é o chefe do poder executivo. No caso do Brasil, o presidente da República, ele é tanto chefe de Estado quanto chefe de governo. Mas existem países em que essas figuras elas são separadas. Por exemplo, na Inglaterra a gente vai ter o chefe de Estado e o chefe de governo. O chefe de Estado, que é quem representa cerimonialmente o país, é porta-voz do país no exterior, é a Rainha Elizabeth. E o chefe de governo é, no caso, o primeiro-ministro, hoje atualmente seria o primeiro-ministro inglês, o Boris Johnson. Então, eles têm papéis e funções diferentes, né? E ambos podem sim representar o país no exterior e participar da negociação e celebração de um tratado internacional, certo? Esses são os representantes originários. Também é possível que o ministro de Estado responsável pelas relações exteriores possa, de forma derivada, não vai ser originário, mas receber poderes para negociar e celebrar um tratado internacional. O ministro de Estado das Relações Exteriores, ele é chamado então de plenipotenciário, porque ele sim, se receber essa autorização, pode representar o país numa negociação e celebração de um tratado internacional. Outra figura também, que é o plenipotenciário, que seria esse agente investido de plenos poderes para exercer essa função específica, é o chefe de missão diplomática. Então, ele também, como plenipotenciário, pode negociar um tratado internacional, mas ele não tem, diferente do ministro das Relações Exteriores, o poder de celebrar esse tratado. Ele vai poder, enfim, representar o país ainda numa fase inicial, que seria uma fase de negociações. Então, nessa primeira fase, a gente tem as negociações. E aí, depois de começa a se elaborar o texto daquele tratado, e aí tu vai ter o texto formal redigido daquele tratado, e a gente tem uma segunda etapa, que seria a etapa da adoção, que é quando os países concordam, então, que aquele é o texto final do tratado e que pretende ser depois ratificado pelos estados. Então, a adoção ela é diferente da ratificação. A adoção ela significa que os estados concordam que aquele é o texto final do tratado, mas não significa que um país, por ter adotado aquele tratado, ele depois vai ser obrigado a ratificar aquele tratado. São etapas diferentes. Certo? Então, com a adoção, a gente vai ter esse tratado estruturado, né? E aí, qual seria essa estrutura de um tratado? Primeiro vem o título do tratado, então, por exemplo, essa Convenção Internacional que regula o direito dos tratados, ela é denominada como Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados. Então, primeiro o título, então, depois vem o preâmbulo, e aí no preâmbulo vai ser colocado quais eram os motivos que levaram os estados àquela negociação e também vão ser enumerados os estados contratantes ou os estados partes daquele tratado internacional. Depois do preâmbulo, a gente vai ter o dispositivo ou o articulado, então que vão ser efetivamente os artigos, elencando então quais são as regras previstas naquele tratado, é realmente a parte operativa do tratado. E por fim, a gente vai ter o fecho, que seria um local, a data de celebração do tratado e o idioma em que ele foi redigido, até porque muitas vezes a questão dos termos ela pode levar a equívocos, então é sempre importante saber qual é o idioma original e buscar o sentido original da palavra. Por fim, a assinatura, que a assinatura nada mais é, então, primeiramente, essa concordância, essa adoção desse texto, como o texto final do tratado, e, por fim, anexos com detalhamentos, se houver. Então, esse seria o modelo do tratado internacional, e uma vez finalizado, então, aquele texto vai ser
adotado e autentificado através das assinaturas dos estados. Isso ainda não significa que esses estados eles estão obrigados perante aquele tratado internacional. Depois da adoção, pessoal, geralmente a gente vai ter uma etapa interna, porque a maioria dos tratados, eles preconizam que é necessária a participação do parlamento na finalização, na aceitação, da participação em um tratado internacional. Tá? Então, a gente já vai ver um pouco como é que isso funciona no Brasil, mas, então, se passa por uma etapa interna, em que os estados eles vão buscar referendar aquele tratado internacional no âmbito interno, e, por fim, a gente vai ter uma etapa internacional, que é a etapa da ratificação, que é um ato administrativo mediante o qual o chefe, então, de Estado, ele confirma aquele tratado, firmando seu nome em nome do Estado, e aí esse tratado ele é considerado perfeito e acabado, certo? Geralmente os tratados, eles preveem que aquele tratado ele vai entrar em vigor a partir do momento em que se consegue um número X de ratificações. Então, um tratado ele vai prever já no seu texto o estabelecimento de qual vai ser o número de ratificações necessárias para que ele entre em vigor. Tá? Então, um tratado ele vai, por exemplo, prever que haja a ratificação de no mínimo 30 estados para que aquele tratado entre em vigor. A partir do momento em que aquele tratado entra em vigor, então ele passa a vincular os estados que ratificaram, e claro que vamos supor que um estado ainda não tenha ratificado um tratado, mas ele entra em vigor, a gente vai ver que é possível esse estado, se o tratado prever, aderir àquele tratado posteriormente, tá? Vamos pegar aqui como exemplo a própria Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados. O artigo 84 da Convenção ele vai falar sobre a entrada em vigor desse tratado. E ele vai dizer que a presente convenção entrará em vigor no 30º dia que se seguir a data do depósito do 35º instrumento de ratificação ou adesão. Então, é preciso que 35 estados ratifiquem aquela convenção internacional ou venham a aderir àquela convenção internacional também posteriormente. E com relação à adesão que eu comentei com vocês, né, o artigo 83 dessa mesma convenção, ele vai dizer que a convenção permanecerá aberta à adesão de todos os estados pertencente a qualquer categoria de estados no âmbito internacional. Ou seja, ele é um tratado aberto com relação à possibilidade de adesão de novos estados. Alguns outros tratados eles vão ser fechados nesse sentido, porque o objetivo deles não é que outros estados venham depois a aderir àquele tratado internacional, porque não é interesse daqueles países, ou aquele tratado ele diz respeito a alguns interesses específicos daqueles estados que estão participando da elaboração daquele tratado. Isso é muito comum, por exemplo, no âmbito de organismos internacionais, ou, por exemplo, no âmbito de blocos econômicos como o Mercosul, como a União Europeia. Então, não há interesse que haja depois a adesão de outros estados em relação àqueles instrumentos. Outra questão importante, pessoal, diz respeito à validade de um tratado internacional. Como eu falei para vocês, um tratado internacional, ele é ao mesmo tempo um acordo, né, um contrato entre as partes, e um negócio jurídico e um ato jurídico, porque ele, ao mesmo tempo que ele é um contrato, que ele é um negócio jurídico, ele vincula e se torna uma norma jurídica. O fato dele ser, nesse sentido, um ato jurídico, um pacto, um acordo entre as partes, ele vai seguir também a noção de que os pactos eles precisam ter critérios ou condições fundamentais de validade. Tá? A primeira delas diz respeito à competência dos seus signatários, ou seja,
para que aquele tratado ele seja válido, ele tem que ter sido acordado por partes competentes, no caso a gente está falando ali do chefe de Estado, chefe de governo, ou ministro das Relações Exteriores, ou um agente diplomático. No caso desses dois, eles têm que estar efetivamente autorizados, eles têm que ser plenipotenciários, terem poderes para fazer e negociar aquele tratado internacional. No âmbito, isso é muito comum no âmbito, por exemplo, de acordos bilaterais, em que é feito um acordo comercial entre Brasil e Argentina. Vamos supor que o ministro das Relações Exteriores vá até a Argentina, negocie e celebre um tratado internacional, mas ele não tinha plenos poderes para tanto. Aquele tratado, aquele acordo internacional, ele não vai ser considerado válido. Então, esse é o primeiro critério de validade, competência dos signatários. Depois, o segundo critério de validade é objeto lícito e possível. Então, um tratado internacional ele não vai poder versar sobre algo que é proibido pelo direito internacional. Então, algum tratado internacional que permita a possibilidade de terrorismo ou de genocídio, algo do tipo, seria um objeto que seria ilícito e, portanto, aquele tratado não seria válido. E, por fim, consentimento obrigatório das partes. Então, as partes elas têm que estar de acordo, de livre e espontânea vontade, né? E as partes precisam concordar com aquele tratado internacional. Então, seriam esses os três critérios de validade: competência das partes, objeto lícito e possível, e, por fim, o consentimento obrigatório das partes. Depois, pessoal, nós temos a questão da extinção dos tratados. Então, um Estado ele pode negociar um tratado, adotar um tratado, depois vir a ratificar aquele tratado ele entra em vigor porque atingiu um número mínimo necessário de assinaturas, ele é um tratado válido e aí ele passa a ter vigência no âmbito internacional e vincula as partes que o ratificaram. Tá? Mas em algum momento esse tratado ele pode se extinguir. E isso pode acontecer pela vontade comum das partes. Então, quando todas as partes que são pactuantes daquele tratado desejam revogar aquele tratado, a gente vai ter a denominada abrogação. A abrogação é a extinção do tratado por vontade de todos os membros, as partes que ratificaram aquele tratado, certo? Ela pode ser pré-determinada, o próprio texto do tratado ele vai determinar uma data para que aquele tratado se extingua, né? Ou preveja o fim da vigência daquele tratado. Então, chegou a data prevista, os estados, por comum acordo, definiram que ele teria um prazo de 1 ano, por exemplo, e aí a abrogação acontece e se extingue pela vontade comum de todas as partes. Ou pode ser algo superveniente, não estava previsto no tratado um período de vigência para ele, mas em algum determinado momento, todas as partes envolvidas de comum acordo resolvem extinguir aquele tratado porque não é mais de interesse das partes, tá? Pode acontecer também, né? Principalmente nos tratados bilaterais, quando as relações diplomáticas elas entram em crise, há uma mudança de governo, isso é muito comum de acontecer. Então, todas as partes deixarem de querer que aquele tratado deixe de produzir efeitos, esteja em vigência, tá? Então, essa seria a abrogação. Mas também pode acontecer de apenas uma das partes resolverem, por vontade unilateral, sair de um tratado. A forma como isso pode acontecer é através da denúncia, tá? A denúncia é esse ato unilateral que revoga a vontade de uma das partes de permanecer vinculado àquele tratado internacional. Então, um Estado ele vai se retirar do tratado. Isso é feito a partir de uma comunicação formal, né, uma carta ou um instrumento formal em que o Estado vai denunciar aquele tratado internacional. A gente já ouviu muito falar nos últimos tempos que os Estados Unidos vêm querendo deixar de
se vincular a muitos tratados internacionais, quer deixar de fazer parte do Acordo do Clima e outros documentos internacionais. Então, a forma do Estado de se desvincular desses instrumentos seria através da denúncia. Turma, aqui nesse esquema a gente tem um resumo das etapas e elaboração de um tratado internacional e falando um pouquinho também sobre a questão da incorporação dos tratados no nosso ordenamento jurídico interno. Então, o tratado ele começa a sua elaboração no âmbito internacional, e aí a gente falou um pouco sobre essas fases iniciais, né? A negociação, a adoção e a assinatura. Então, os representantes exteriores, eles iniciam essas negociações, pode ser o chefe de Estado, o chefe de governo, o ministro das Relações Exteriores ou uma missão diplomática, se eles forem plenipotenciários para negociar um tratado internacional. E no caso do Brasil, a nossa Constituição, no artigo 84, inciso 8º, vai dizer que quem tem competência para firmar tratados internacionais, negociar, é o presidente da República, que é, então, esse representante originário, mas nada impede que ele estabeleça plenos poderes, por exemplo, para o ministro das Relações Exteriores. Então, pegamos o presidente da República como exemplo, ele vai negociar um tratado no âmbito internacional. Quando essas negociações forem concluídas, se estabelece, então, o texto final do tratado, e a partir daí a gente tem a etapa da adoção, que é quando os estados, eles confirmam a sua anuência com aquele texto final do tratado que foi negociado, e ao adotar aquele tratado, eles vão assinar e dizer que estão dispostos a se submeter àquele tratado internacional, tá? O que acontece? A etapa final internacional seria a ratificação, que seria essa confirmação da adesão àquele tratado internacional, e a partir daquele momento o país estaria vinculado no âmbito internacional com relação àquele tratado. Só que no caso brasileiro, antes de ratificar, é necessário o referendo do Congresso Nacional em razão do artigo 49, inciso 1º da nossa Constituição Federal, que diz que é a competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Então, o presidente da República, como ele vai proceder, ele vai encaminhar por meio de mensagem aquele tratado para o Congresso Nacional, e aquela mensagem, ao chegar no Congresso Nacional, vai ser encaminhada, então, para votação, certo? A forma de aprovação desse tratado internacional é por meio de decreto legislativo, é um ato normativo primário. Isso significa que basta a maioria simples para que um tratado ele seja aprovado, certo? E aí, uma vez aprovado pelo Congresso Nacional, então o presidente ele já está autorizado a ratificar aquele tratado no âmbito internacional, certo? Claro que a gente vai falar depois também sobre a questão da hierarquia dos tratados. É possível que um tratado de direitos humanos ele tenha um quórum diferenciado do quórum dos demais tratados, que seria esse quórum de maioria simples, e se ele for aprovado por um quórum de 3/5 em 2 turnos nas duas casas, ele vai ter status de emenda constitucional, mas isso só para os tratados de direitos humanos. A regra, então, é que ele seja aprovado por meio de maioria simples, através de decreto legislativo, certo? Uma vez, então, aprovado pelo Congresso Nacional, a terceira etapa ocorreria no âmbito internacional, que seria a ratificação, e também a gente vai ter uma última etapa no âmbito interno, que seria a promulgação e publicação, certo? A promulgação, ela se dá por meio de decreto presidencial, e essa seria a última etapa, e a partir do decreto presidencial é o momento, então, que esse tratado ele passaria a vigorar no nosso ordenamento jurídico no âmbito interno. Por fim, turma, cabe mencionar que um Estado, quando ele ratifica um tratado, ele não necessariamente ele precisa ratificar
o texto integral daquele tratado. É possível formular reservas em relação a um determinado tratado. A própria Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados prevê essa possibilidade de formulação de reservas. E aí, no caso, se o país ele faz reservas com relação a determinados dispositivos, ele não se obriga em relação a aqueles dispositivos. Isso foi, inclusive, reconhecido pela Corte Internacional de Justiça em determinados casos específicos que foram julgados, em que o país tinha formulado uma reserva em relação a determinado tratado e, portanto, aquilo não pôde ser aplicado naquele caso específico. Então, um país ele pode fazer reservas, desde que isso não seja proibido pelo tratado. Então, o tratado, no seu texto, ele vai dizer se é possível ou não fazer reservas, né? Ou o tratado ele ainda pode determinar cláusulas específicas em que não possam haver formulações de reservas. E também a reserva ela não pode fazer com que o objetivo do tratado, a finalidade do tratado não possa ser cumprida. Então, vai ser possível fazer reservas desde que não sejam cláusulas fundamentais para que aquele tratado possa cumprir com o seu objetivo de modo geral. Tá? O Brasil, inclusive, fez reservas à própria Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados. Uma das reservas é que o tratado, esse da Convenção de Viena, previa a possibilidade de aplicação provisória do tratado, e o Brasil fez reservas dizendo que não, que ele não teria aplicação provisória no caso do Brasil, e que o Brasil só se comprometeria após a ratificação, certo? Então, essa é uma questão importante, a possibilidade, sim, dos países fazerem reservas com relação a determinados dispositivos de uma convenção que ele venha a ratificar. Para concluir, turma, a gente viu o processo, então, esse de incorporação dos tratados no nosso ordenamento jurídico interno, e a gente viu que a partir do decreto presidencial, então, ele passa esse tratado a vigorar no nosso ordenamento jurídico interno. E uma coisa é a incorporação dos tratados no nosso ordenamento jurídico, e outra questão é a hierarquia que esse tratado vai ter dentro do nosso ordenamento jurídico, né? Com relação à hierarquia dos tratados, a gente, só para revisar, tem diversas possibilidades de hierarquia para um tratado internacional. A gente vai ter a possibilidade desse tratado ele ser equivalente à emenda constitucional, se for um tratado de direitos humanos que for aprovado com um quórum diferenciado, que é através de 3/5 em 2 turnos nas 2 casas. Esse tratado, então, de direitos humanos, ele vai ter status de emenda constitucional. Os tratados de direitos humanos que não tiverem a aprovação com base nesse quórum específico, previsto no parágrafo 3º do artigo 5º, vai ter status de supralegalidade, conforme decisão do STF, certo? Então, tratados de direitos humanos, eles podem ser ou supralegais, ou seja, eles estão abaixo da Constituição, mas acima das demais normas, ou eles podem ter status de emenda constitucional. E os demais tratados que não versarem sobre direitos humanos, eles vão ter status de lei ordinária. Então, eles vão estar no nível das demais normas e leis internas do ordenamento jurídico brasileiro, tá? Então, uma coisa é a legislação que entra em vigor no âmbito internacional, e outra coisa diz respeito ao âmbito interno e a questão da hierarquia desses tratados no âmbito do direito interno. E apesar dos tratados terem hierarquias diferentes com base na matéria no âmbito interno e, portanto, serem inclusive passíveis de controle de constitucionalidade, já que alguns deles estão abaixo da Constituição, né? Ainda assim, lembrando que um país ele não pode se utilizar do seu ordenamento jurídico interno para se eximir de uma obrigação internacional. Se ele ratificou no âmbito internacional aquele tratado, a princípio, ele tem a obrigação de cumprir com as suas obrigações no âmbito internacional, independente do que venha a acontecer dentro da hierarquia dos tratados no âmbito jurídico interno, certo? E aí, com isso, a gente fecha essa questão dos tratados dentre as inúmeras fontes do direito internacional.